Olá, seja bem-vindo à Culturaria da Rê. No vídeo de hoje a gente vai continuar a leitura do nosso livro, continuando as aventuras de Ulisses. Aqui ele vai passar pela ilha do Deus dos Ventos, Circe e os Lestrigões, ok? Vamos comigo aqui até o fim do vídeo que eu vou te contar essa história. Faça esse vídeo chegar a mais pessoas no YouTube. Deixe seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho. Toda semana tem vídeo novo por aqui. Agora, vamos para o nosso conteúdo. No nosso livro aqui, então, Vernon vai falar do que acontece quando Ulisses sai da ilha de Polifemo. Depois que cegou o Cíclope, né, deu aquele azar todo e pegou a má vontade, digamos assim, de Poseidon, o deus dos mares. Ele vai sair dessa ilha e ele vai para a ilha de Éolo. É a ilha seguinte que ele vai, que é uma ilha flutuante. Interessante, né? Porque o Deus dos Ventos é uma ilha flutuante, não dá para dizer onde ela está, além de ser rodeada por muros super altos, né? Então não tem como você saber onde é essa cidade, mas Ulisses conseguiu chegar lá. Quando ele chega lá, o deus Éolo recebe ele com todas aquelas noções de hospitalidade, o recebe bem, todo mundo, né? Todo o pessoal, lembra que ele ainda está com muitas pessoas, né? Ulisses, à medida que vai andando a história, ele vai ficando sozinho, e aqui ele ainda tem bastante gente, Éolo recebe todo mundo e tal. Gosta tanto do Ulisses, que afinal de contas é um grande herói conhecido, que resolve dar um presente. Ele fala assim, ó, eu vou fechar todos os ventos contrários. Ter um deus do vento é bem interessante, porque se você for pensar na Grécia Antiga, nos navegadores, aquelas ilhas gregas, né, daquele último cruzeiro que você lembra que você fez nas férias passadas. Os ventos definem tudo dentro da navegação. E ele ter a simpatia, digamos assim, do deus dos ventos é muita coisa. E Éolo então resolve ajudar ele e falar assim, olha, eu vou fechar todos os ventos contrários, porque é Éolo que define, né, se o vento vai ser favorável ou não, se a pessoa vai chegar rápido, vai chegar devagar, porque ele domina esses ventos, e ele vai ajudar Ulisses segurando todos os ventos contrários e deixando somente o vento que vai levar ele até a casa. Coloca isso num saco, aqui o Vernon fala de um odre, né, coloca num saco, fecha, entrega e fala assim, só abre depois que você chegar lá, porque se abrir antes vai dar ruim, não vai dar certo, só abre quando você chegar lá. Ulisses agradece tudo, coloca dentro das embarcações e vai andando. E em determinado ponto ele dorme, ele está chegando em Ítaca, diz que ele vê as costas da ilha e ele fica, ai meu Deus, estou chegando, aí dá aquela relaxada, né? Como quem diz, já está acabando essa peleja toda, eu vou dar uma descansadinha aqui. E nessa de dar uma descansadinha aqui, ele deixa os tripulantes sem vigia, né? Ele baixa a guarda e eles ficam se perguntando, né? O que será que tem aqui dentro? Nossa, deve ser ouro e tudo, por que ele não quer compartilhar com a gente? Vamos abrir, vamos ver. E eles abrem o saco e saem todos os ventos, uma tempestade. Os navios vão sendo levados para longe de casa até que eles voltam para a ilha de Éolo, né? De tão longe que os ventos levaram. E Éolo se recusa agora a receber Ulisses de novo, porque ele desconfia, ele fala, gente, esse homem deve ser amaldiçoado pelos deuses, se eu receber, se eu ajudar ele de novo, é capaz dos deuses também me amaldiçoarem. Então ele manda ele embora, fala, ó, show, sai daqui, e agora você se vira, tipo assim, te dei uma chance, você não aproveitou, agora você se vira. Esse negócio de Ulisses dormir é interessante porque várias mitologias vão comentar sobre isso, próprio Gilgamesh. A gente vai poder ver que ele também dorme várias vezes, cada vez que ele dorme ele perde uma oportunidade. Porque, nesse caso, o dormir de Ulisses é um baixar da consciência. E o nosso desenvolvimento implica numa consciência cada vez mais constante e mais desperta. Quando ele dorme, acontecem as coisas ruins. Por exemplo, os ventos se soltarem e ele perdeu o rumo. A gente, quando baixa a guarda, quando baixa a consciência, a gente também perde muitas oportunidades. É quando a gente reage mal, arruma briga com coisa que não precisa, fica fazendo capricho, fica se metendo em confusão. Tudo isso acontece quando a consciência baixa, que é simbolizado por esse dormir de Ulisses.
Ulisses então volta até Elo, Elo manda ele embora, e aí ele vai parar na Ilha dos Lestrigões. A Ilha dos Lestrigões, ela é uma ilha do Cíclope elevada a 10. Por quê? Eles são canibais também e são gigantes também, só que eles têm os dois olhos, né? Não tem um olho só. E eles já são mais parecidos, digamos assim, com os seres humanos. Só que eles são gigantes. O Vernon até fala que quando eles encontram uma mulher ali na praia que fala, não, eu sou uma princesa, meu pai é o rei, ele vai gostar de ver vocês. Eles falam, nossa, mas essa mulher é grande, né? Essa mulher é alta. E ela é alta demais. Eles acharam estranho, mas mesmo assim eles foram. E quando chegou lá, o rei, pá, já comeu 2 de cara. Porque eles são canibais, eles são mais forças descontroladas ainda do que o Cíclope. E aí quando ele come os 2 primeiros, todo mundo sai correndo, vai voltando, falando, gente, vai embora, salve-se quem puder. E os Lestrigões indo atrás, jogando pedra, né, matando todo mundo. Nessa história, nessa parada, Ulisses perde toda a sua frota, só fica o navio dele. Por quê? Porque ele ficou fora da enseada. Todo mundo entrou na enseada, todo mundo que entrou morreu. Ele ficou do lado de fora e o navio dele então foi o único que conseguiu ir embora. Veja que aqui morre muita gente. Ele está começando essa jornada de largar as coisas. Já tinham alguns ficado lá no Cíclopes, alguns ficaram nas ilhas dos Lotófagos. Por quê? Porque Ulisses precisa ir largando as coisas à medida que ele vai caminhando. As partes dele vão saindo para ele se purificar. O ficar só aqui é um processo de purificação que ele vai passando. Sai da Ilha dos Lestrigões sozinho, só com uma nau, né, com um navio e aquela tripulação bem reduzidinha e chega na ilha de Circe. Circe é uma feiticeira, que não é má em si, Vernon coloca muito isso. Circe não é má, ela só é carente, ela só não quer que a galera vá embora, abandone ela quer que todo mundo fique. E aí, para fazer com que as pessoas fiquem, ela transforma todo mundo em animais. Olha só que ideia brilhante. Não, transformar a galera aqui em bicho, que aí eles não vão embora, eles vão ficar comigo. Não vão poder pegar, né, o navio, enfim, é uma ilha, eles não vão poder ir embora. Então, todo mundo que chega na ilha dela, ela transforma em animais. Quando eles chegam, Ulisses de novo manda uma parte da tripulação para ver o que existe naquela ilha, e eles não voltam. E ele resolve ir lá descobrir o que aconteceu. No meio do caminho vem Hermes, mensageiro dos deuses, dando, né, a dica do dia para ele. Olha, eu vou te dar um contraveneno aqui, você vai tomar essa coisa que eu vou te dar, e ela vai te ajudar a não ser transformada em animal pela Circe. E você, batalha ali com ela, você vai ter que mostrar força, tão grande quanto a dela, no mínimo, para que ela desista de transformar você em animal. E aí depois disso você vai lá e negocia com ela para liberar o resto da tripulação. E ele faz desse jeitinho, acontece do jeito que Hermes falou. O resto da tripulação também deixa de ser porcos, né? Aqui no livro ele fala de vários tipos de animais. Algumas versões colocam, né? E outras colocam que transforma todo mundo em porco. Então transforma em vários animais, mas o fato é que a tripulação de Ulisses toda é transformada em porco. Quando ela desfaz eles voltam ainda mais belos do que eram antes e ficam lá com a Circe. E a Circe, ela não é má, ela não prende eles, né? Assim, não, vocês vão ficar aqui enjaulados, atrás das grades, não vão embora, não. Ela namora com Ulisses. Ulisses fica lá um tempo e todo mundo fica muito feliz, é bem tratado, é bem alimentado. Só que chega um momento em que é necessário ir embora. O pessoal começa a falar, Ulisses, vamos nessa. A ilha de Circe é muito uma ilha de prazeres, onde você fica enquanto você quiser desfrutar desses prazeres sensuais, dos instintos. É uma vida agradável, é uma vida boa. Mas quando Ulisses é instigado pela tripulação e ele mesmo lembra de Penélope, ele fala assim, Circe, não dá, tem que ir embora. Eu não posso ficar aqui, meu destino não é ficar aqui com você, né? Eu tenho que voltar para casa. E ela, tudo bem, você não vai ficar aqui forçado, não. Tipo, não vou forçar ninguém a ficar aqui comigo. E ela, inclusive, ajuda Ulisses
porque ela dá os próximos passos para ele. Ela fala tudo o que ele tem que fazer. Tem que ir para o mundo dos mortos, tem que descer ao Hades, tem que encontrar Tiresias, que é um vidente cego. Tiresias é uma figura sempre paradoxal, porque ele vê, mas não vê. Ele vê no espiritual, ele vê o futuro, mas ele não vê com os olhos. E ele mora no inferno. E aí você vai ter que descer aos infernos, Ulisses, para encontrar Tiresias, porque ele vai te dizer como é que você chega em casa. Ela ajuda Ulisses, ela não força, mas ela fica muito triste, porque se quer a companhia das pessoas, só que ela faz do jeito errado. Olha só a carência, o que ela pode fazer. É interessante isso. Como se fosse um relacionamento que você tem por carência, faz com que as pessoas não sejam o que elas são, transforma ela em animais, em porcos. O verdadeiro relacionamento não pode ser esse. Depois entra num outro nível, que é o relacionamento de igual para igual, mas baseado nos prazeres, na sedução, não é um relacionamento profundo. E aí chega um momento em que ele precisa ir embora. E ela ajuda ele, não vou segurar você aqui contra a sua vontade. Queria que você ficasse, mas você não quer ficar, tudo bem, te ajudo, vai lá, né, leva o seu nau, encontra o Tiresias que ele vai te ajudar a ir para casa. E aí é interessante que a descida aos infernos, que vai ser o nosso próximo vídeo, né, é sempre muito simbólica, porque essa descida ao mais profundo de si mesmo, onde você encontra respostas, onde você encontra Tiresias. E eu queria fechar esse vídeo de hoje com um comentário, uma explicação que o Vernant faz no final, que é muito relacionada à forma ritual, né? Ela fala como é que ele vai fazer para evocar Tiresias, para poder conversar com ele. Então ele vai para o Hades, e aqui é uma fonte muito rica sobre como a Grécia Antiga via o mundo dos mortos, que é um mundo repleto de espectros. E aí, porque não são exatamente as pessoas que estão lá, são os espectros das pessoas que estão lá. E elas não conseguem se comunicar. Para se comunicar, você tem que dar energia para elas. Elas são fantasmas porque elas não têm prana, não têm energia, não têm força. Elas são fantasmas que estão ali. E para poder conversar, então, com Tiresias, ela indica que ele sacrifique um carneiro e dê o sangue do carneiro para que Tiresias, e ele fala assim, ó, tu pega o sangue, mas não vai aparecer um monte de gente, você não deixa ninguém beber esse sangue não. Depois do Tiresias você pode até pensar, mas antes disso não, senão você não vai ter sangue suficiente para que Tiresias tenha energia para conversar com você. Eu achei isso interessante, que é o sangue muito a relação da energia mesmo, né, prânica, do ar que o sangue leva a todos os lugares para dar vida. É muito interessante. E é o que tipo assim, é o que falta para as pessoas que estão no inferno, é essa energia vital, porque o sangue é vida, você tem que dar vida, e ele faz esse sacrifício, né? Vernant coloca assim: Circe explica a Ulisses o caminho que ele deve seguir. Pararás teu navio em tal lugar, irás a pé, lá verás uma fossa, terás farinha contigo, pega um carneiro, degola-o, espalha o sangue e verás subir do chão a multidão dos eídola, dos duplos, né, o nome, dos fantasmas das almas dos mortos. Deverás então reconhecer e agarrar a de Tiresias e fazê-lo beber o sangue do teu carneiro para que ele recupere certa vitalidade e te diga o que deves fazer. Ele tem que descer aos infernos. Lá, inclusive, é onde ele vai saber, de fato, por que ele não está conseguindo voltar para casa, né? Ele desce aos infernos para poder ter as respostas, e para isso ele tem que trazer esses espectros à vida, ele tem que dar sangue e energia para poder ter as respostas que ele precisa. Ó, no mínimo, eu acho que a gente tem que parar de fugir dessas coisas difíceis e que estão no inferno e que tem a resposta para a gente. No mínimo, aqui para de fugir, dê energia necessária para que esses conhecimentos que estão no inferno e que a gente, né, são só espectros e que a gente foge tanto, dê um pouco de energia para que eles possam conversar com você e te dar as respostas que você precisa na sua vida.
Essa é então a parte do livro que eu queria comentar hoje. Espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.